relucente. De Judá ele é o leão, mais puro que a brisa suave, os redimos da sua unção. É Jesus, esse é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Achei alguém bem mais poderoso do que todos os poderes da terra, maior que todo o universo, bem mais altos que os picos das serras, mais sublime que tudo que existe, mais humilde de coração, general poderoso na guerra, quando luta por sua nação. É Jesus, esse é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Achei alguém que tudo resolve, para ele o impossível não há. Ele é o farol relucente, os que esperam no porto chegar. Ele cura o desenganado, abre portas pra você passar. Ele cura, liberta e perdoa, é Deus tremendo, ele é Jeová. É Jesus, este é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Achei alguém que tudo resolve, para ele impossível não há. Ele é o farol relucente dos que esperam no porto chegar. Ele cura o desenganado, abre portas para você passar. Ele cura, liberta e perdoa, é Deus tremendo, ele é Jeová. É Jesus, esse é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, tomo eu esse lugar esta noite para meditar um pouco da palavra do Senhor convosco, meus irmãos, com as irmãs, e espero eu que todos nós sejamos abençoados. Graças a Deus, engrandecido seja Deus, por tua graça, por misericórdia, e nos permitir mais uma vez estarmos de pé nesse caminho, trilhando esse Evangelho, crendo de coração que aquele que começou em nós a boa obra
vai aperfeiçoar até nos dias da vida de Jesus Cristo. Até o dia que Jesus voltar, nós teremos uma grande transformação à medida completa a estatura de Cristo, e que nós possamos realmente estar, irmãos, lutando cada dia por esta causa tão justa, e esperando mesmo de coração em Deus, que Ele vai concretizar, vai terminar a obra que Ele sempre começa a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar nesta noite é esse irmão em Cristo, ministro, pastor Roberto Santos, né? Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui, e depois de passarmos um dia de trabalho, né, natural, e aqui estamos diante de Deus. Eu creio que cada um de vocês também tem seus trabalhos árduos, né? Em casas, longe de casas, pai de família, seus trabalhos seculares, e que Deus sempre continue abençoando e protegendo a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, e abrindo sempre também a porta do trabalho, né? Para que tudo dê certo na vida, uma vida sossegada para todos os filhos de Deus. Todos os irmãos, as irmãs que realmente creem em Deus, Deus tem uma bênção para cada uma de vocês, né? Para cada um dos irmãos também. Muito bem, irmãos, graças a Deus por mais esta vez, e nós já queremos desde já avisar os irmãos, vou notificar aqui, né, o anúncio, que todos os sábados, a partir da meia-noite, né, só sábado, tá bom? A partir da meia-noite temos o programa Águias de Deus, tá bom? A partir da meia-noite, todos os sábados, você poderá participar, né, poderá ouvir o que nós temos a entregar a vós, pelo poder de Deus, um programa intitulado As Águias de Deus, amém? Nesse tempo que estamos vivendo, meus amados, nós precisamos realmente ouvir uma mensagem pura, nós precisamos ouvir uma mensagem fiel. Nós não cremos que Deus traz personificações, mas cremos que Deus traz a totalidade da revelação da sua palavra em favor de todos os seus filhos, em favor de todas as suas filhas, tá bom? Deus abençoe a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Nós hoje vamos meditar um pouco num tema muito bom. O tema de hoje é abrindo um caminho, tá bom? Abrindo um caminho. E a escritura vai ser 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e também o verso número 13. E o tema é abrindo um caminho. Que Deus possa sempre abrir para nós um caminho, como sempre tem feito isso. E nessa era não é diferente. Deus tem nos visitado quando tudo está desmoronando, caindo aos pedaços. Deus tem nos visitado e nos dando um caminho perfeito para seguir. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Enquanto você vai abrir a escritura para acompanhar conosco, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Tá bom? Deus abençoe a todos.
Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ler uma escritura então, muito abençoada, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Que corta até a divisão da alma e do espírito, e é apto também para discernir os pensamentos do coração. Graças a Deus. Vamos lá então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, ore, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós louvamos a Deus porque em todo lugar, em todo tempo, em toda ocasião, Deus sempre tem aberto um caminho, né? E hoje o tema também é abrindo um caminho. Em todas as circunstâncias da vida, nós devemos sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Se você é uma pessoa temente a Deus, se você ama o que Deus fez por você, e você tem aceito o sacrifício na cruz do Calvário, você sabe que nas horas mais sombrias, nas horas mais difíceis da vida, Deus vai abrir sempre um caminho ao teu favor. Creia nisso no coração. Lance fora todo arrasamento, todo mau pensamento e creia em Jesus Cristo, né? Quando tudo se achar perdido, que você olha para cá e para lá, não acha lugar algum, esconderijo, mas Ele está por perto para te proteger, para te guardar e sempre dará para vós uma vida de escape, né? Todavia nós notamos isso na Escritura, vemos, por exemplo, nos dias de Noé, que Deus, a arca foi um caminho provido por Deus, né? Deus abriu um caminho, aquela arca era um caminho, que ela pôde cortar as águas do dilúvio e nada veio de fazer mal aos filhos de Deus. Por quê? Porque era Deus que faz o caminho. Amém? Agora, quando nós achamos ou fabricamos algum caminho aí, sem ser a vontade de Deus, nós vamos sempre pagar por um preço, né? Mas você tem que observar que Deus está sempre abrindo um caminho para vós e muitas pessoas não querem passar por esse caminho. Porque o caminho que Deus passa é um caminho de provas, de lutas, mas é aí mesmo que Deus quer testar você. Amém? Muitas pessoas pensam que depois que ele passa a ser cristão ou cristã, ele não vai mais ter problema, as coisas vão correr automaticamente perfeitas na vida dele. É engano seu, porque Deus sempre dará teste para que você possa ser uma pessoa testada, mas não só isso, mas também aprovada por Ele. Então, essa é a forma de Deus. Agora, se nós observarmos, irmãos, você sabia que o peixe foi um caminho ali naquele mar ali para Jonas? Simplesmente o caminho que Deus fez. Porque o homem transgredindo a lei de Deus, indo para um lugar que não deveria ir, né? Fugindo da presença de Deus. E Deus então corta a frente desse homem. E Deus abre um caminho, porque ele tinha que trilhar aquele caminho até chegar em Nínive. Então nós sempre, às vezes, queremos o nosso caminho, mas a Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, viu? Não se engane, parece direito, mas não é. O fim dele é morte, é tortura, todas as coisas que se afastam, está naquele caminho que afasta de Deus. Então, vamos observar e ver
o que Deus tem para nós. Mas temos um consolo na Escritura que diz assim: aquele pois que está em pé, olhe, não cai. Se tem um tempo que é de vigilância agora, para o povo chamar de Deus, é agora. Agora sim, chegou o momento do tiratema. Agora chegou o momento de você quebrar as dúvidas. Agora chegou o momento de que você possa realmente dar-se conta do que Deus está fazendo com você. E você não pode deixar isso passar por alto. Quando Ele faz o caminho, Ele cria um caminho, ou Ele abre um caminho e as pessoas falam: bom, foi Ele que abriu, mas eu não quero esse caminho, vou para o outro lado. Então fica difícil, né? Mas nós sabemos também aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não veio sobre vós tentação senão humana. Veja só, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus sempre solta a carga, irmãos, de maneira que nós podemos suportar. Por isso que Ele ainda não deu muitos testes para nós, não dá, porque nós ainda não temos força suficiente para suportar as provas que Deus quer que nós passamos. E às vezes pensa que uma lutinha, uma coisinha simples, que parece aí, já é absurdo para nós. Por quê? Porque nós não temos costume a isso. Mas nós cremos que se realmente todos nós voltarmos para Deus, aquela força que vai estar em vós, não é sua, é de Deus. Deus é que vai vencer por você. Você precisa tomar sua decisão nisso. Então não importa o que aconteça, né? Aí o profeta diz aqui na mensagem, eu estou em mão aqui, abrindo um caminho, ele diz assim: os cravos da enfermidade te confinam em um canto, os cravos de Satanás te seguram em um lugar, depois que você se torna um cristão. Sempre é assim, irmãos. Nós nunca temos que pensar assim: bom, agora eu sou crente, sou cristão, eu vou nadar no mar de rosa, né? A minha vida vai ser uma vida sem problema, sem luta, só de bênção, só de paz. Aí você vai estar enganado. Veja só, para Israel chegar até a terra prometida, eles passaram por muitas provas. Prova no deserto, prova no Mar Vermelho. Veja só, irmãos, cruzar o Jordão, passar pela prova de Cades Barneia, que é a divisão, até chegar então aonde? Em Canaã. É isso que Deus faz para nós. Só que tem um detalhe: Deus dá a prova, mas também te dará a capacidade. É que nós lemos aqui, olha: com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Aleluias! Acima do que pode. Deus só põe a carga à medida que você suporta. Então isso é de Deus. A Escritura diz assim também: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisas estranhas acontecessem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes, amém? Da bênção de Cristo, da vida de Cristo, das provas, dos testes, tudo mais. Participantes da bênção de ser um filho, uma filha de Deus, de ser chamado filho do rei, amém? E Deus ama provar e testar os seus filhos, meus amados. Nós temos que sempre observar essas coisas, né? Então veja, vamos, João, o profeta fazendo um quadro aqui. Sabemos que Satanás está ali para te tentar, mas Deus todas as vezes fará um caminho de escape. Quando o diabo te convida, um amigo te convida: vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos jogar, vamos fazer, vamos fumar. Veja só, mas sabe disso, que Deus fez o caminho de escape para você. Você não vai voltar mais nisso. Então o caminho de escape, se você simplesmente aceitar, talvez você tenha sido um bêbado. Veja, e um copo só está sob o seu nariz. Agora, veja, João, agora se você deseja dar atenção àquela voz, você voltará diretamente para o seu chiqueiro. Mas Deus está sempre ali. Volte sua mente, aleluia, em direção ao céu, e olhe em direção ao Calvário e diga: bendito Espírito Santo,
venha até mim, estou necessitado. Observe o que acontece. Deus abrirá um caminho de escape todas as vezes, aleluia, por sua vontade. Deus sempre faz isto, aleluia, é a vontade de Deus, sempre proteger. Caminho de escape, que coisa maravilhosa, irmãos. Quando o mundo estava perdido, caído em trevas, em orgias, em tentações, Ele viu uma via de escape, um caminho, seu corpo vivo, vindo, era o caminho, a válvula de escape, a única esperança da terra estava ali em Jesus Cristo, aleluia. A única esperança não está no presidente, não está no quem quer que seja, a esperança está somente em Jesus Cristo. Então Ele abre o caminho, Ele tem esse caminho, aleluia, que coisa maravilhosa para nós. Agora observe, antes da destruição do mundo, quando os homens eram pecaminosos, o povo era pecaminoso do mundo, olha aqui, Deus fez um caminho de escape para aqueles que desejavam escapar através dele. Agora, veja bem, você tem que entender uma coisa, Deus não pega ninguém na marra. Deus vem dia, noite falando, usando seus profetas, usando o ministério, usando tudo quanto é dom enviado por Ele para chamar a atenção do povo. Mas o povo não quer saber disso. O povo quer orgia, quer barulho, quer movimento, quer gritaria, quer desassossego. O povo está assim, porque é o espírito maligno na terra hoje, que tem dominado a raça humana. E somente Deus para livrá-los, somente Deus para derramar sua graça infinita sobre cada um nesta hora. Então veja que coisa, então por sua vontade Deus sempre faz isso, da vontade dele. Deus não é forçado, ninguém força Deus a fazer nada, viu? Ele faz por vontade própria. E se você é um amado de Deus, uma amada, irmão, de Deus, Deus faz algo e Ele luta por você também. Basta você reconhecer isso. O homem tem que reconhecer. Deus não invade. Deus veio assim de uma maneira assim esplêndida e revela, se manifesta. Aleluia. Se o homem se fecha para Deus, Deus não pode fazer nada por ele. Se uma igreja se fecha para Deus, Deus não poderá fazer nada por ela. Veja só, nós temos que abrir o nosso coração, corpo, alma e espírito, para Ele trabalhar livremente de acordo com a sua vontade, a vontade perfeita dele. Agora observe, antes da destruição do mundo, homens eram pecaminosos, o povo era pecaminoso no mundo. Deus fez um caminho de escape para aqueles que desejavam escapar através dele. Aleluia! Através desse caminho, através de Jesus Cristo, irmãos. Nem tudo está perdido, Cristo vive. Aleluia! Os movimentos estão aí, as coisas estão aí, tudo para tirar a atenção, para tentar desfigurar a Deus. Mas nós cremos que Deus está com a tua obra consumadora na terra hoje. Aleluia! Não é construir uma arca, pois a preparação dessa arca, irmãos, era a preparação do caminho, ouça. A preparação da arca era a preparação do caminho, era a única chance que eles tinham. Oh Deus, é a única válvula de escape, é outro tempo, único, na era de Noé, o movimento que estava ali, era o movimento de Deus. E quando Deus move, as pessoas não gostam do mover de Deus, eles querem o mover do homem, e eles por isso ficaram a maioria, né, contra o homem de Deus, porque Deus tem uma maneira de fazer. Então era a preparação de um caminho, ouça, de um caminho de escape, como a ira e o julgamento de Deus estavam se acumulando nos céus, pronto para ser derribado. E agora a mesma coisa, tudo já está acumulado nos céus, esperando a hora certa de que a noiva saia daqui, então isso descerá. A Bíblia diz que pedra de um talento é 45 quilos, pensou pedras cair 45 quilos, veja a velocidade que vem, quanto mais vem, mais alto, mais força, mais peso, está guardado aí. Veja só, irmãos, é hora de nós realmente dar conta de que como estamos diante de Deus.
Será que estamos cumprindo o que Ele pediu? Será que nós estamos equivocados, não, com as coisas, achando que Deus tolera isso, tolera aquilo, e está bom assim? Todo mesclado, todo contaminado, todo sujo? Não, meus amados, Deus quer realmente uma santificação. Então veja, irmãos, e Deus estava se acumulando nos céus para ser derramado sobre a terra, terra pecaminosa, a nação pecaminosa, um povo pecaminoso que rejeitou isso, obstinado, veja, andando contra os mandamentos de Deus. Porque quando Noé falou que ia chover, eles começaram a criticar. Ele não estava contra Noé, eles estavam contra Deus. Porque Deus disse que ia chover, e Noé apenas foi um porta-voz. Ele começou a falar que ia chover, então o povo começou a zombar de Noé, mas não estava zombando de Noé, estava zombando de Deus. Então veja que coisa que eles tiveram que pagar. Todos os tempos dessa ira estava sendo acumulado nos céus para ser derramado. Então Deus sempre fez o caminho de escape. Agora chegamos a um lugar novamente onde os julgamentos estão se acumulando. Esse estava naquele dia antediluviano, quanto mais hoje, quanto já está no fim, né, da história do tempo, o fim da história das nações. Estamos chegando ao clímax. Meus amados, a coisa não é brincadeira, mas tem muita gente que não está levando a sério as coisas de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão achando que Deus faz coisas de qualquer maneira e que Deus é algum velho gagá que não sabe o que está fazendo. Cuidado! As coisas estão chegando no clímax, tudo está chegando ao final. Veja, quanto maior a ira de Deus sobre milhões de pessoas, né? Acumulando até o pecado chegar na parte mais íngreme do mundo. Veja, até ela cambalear como um bêbado. Veja, vacilando para casa às 4. Tem algo em, veja que coisa, tem ido além da lua e das estrelas até chegar e as vestimentas de Jeová, de Sabá. Agora o Senhor dos Exércitos. Então, ela está cambaleando sob o peso de uma própria teoria manufaturada, de sua própria autoperversão. Veja, de suas próprias teologias. Eles tomaram os mandamentos de Deus e anularam o seu efeito, ensinando tradições de homens. Amados, veja só, amando os elogios dos homens, mais do que os elogios de Deus. Nosso mestre, isso se torna mornos. Veja só, irmãos, que coisa. Esse unir a igreja, dizer tudo está certo, contanto que você pertence à igreja. Apenas esqueça isso. Isso não te aliviará, não salvará você. O que vai te salvar é a palavra revelada em seu coração, se você estiver vivendo ela. É isso que adianta para nós, se nós estivermos dentro dessa vontade perfeita de Deus. E Deus não aceita meio termo. Deus quer que a palavra esteja totalmente em nossos corações. Agora, veja, Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Todas as horas, todos os momentos da vida, momentos de provas, lutas, testes. Ele sempre abre um caminho, né? Ele tem de abrir um caminho de escape. Aleluia! Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus, Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo. Aleluia! Ou o Senhor proverá para si mesmo um sacrifício, um caminho de escape. Deus pode providenciar isso, porque Ele é Criador. Ele cria, Ele gera, Ele faz acontecer. Essa doença que você tem, essa enfermidade que o médico desenganou, Deus cria um caminho de libertação. Deus libera isso para você. Basta você crer de coração. Você que é um pecador, está perdido no mundo, sem saber o que fazer, jogado aqui e acolá. Creia de coração que Deus resolve os seus problemas. Mas você tem que recebê-lo. Você tem que aceitá-lo na base da sua palavra, como Ele pediu que deve ser feito. Então veja, irmãos, assim mesmo o caminho de escape. Deus pode providenciar isso, porque Ele é Criador.
Deus definitivamente no Calvário, amém? Ali, quando o arcanjo do céu, quando todas as coisas, melhor, todas as regiões de demônios tremia, veja, quando a terra teve um colapso nervoso, estremeceu a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recusou e tornou-se negro, quando a lua e estrelas estremeceram os seus lugares, os remédios de toda a era, a criação das eras virão, reconhecerão aquela hora quando o Filho de Deus morreu. Então reconheceram, despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte do inferno, a sepultura e todo medo foi tragado ali no Calvário. Ali foi conquistado, meus amados, toda a nossa bênção, toda a nossa virtude, toda a nossa paciência, toda a nossa paz, toda a nossa cura, todo o nosso perdão. Foi conquistado por Deus ali na cruz do Calvário, né? Que coisa maravilhosa. Agora, e quando o Cordeiro morreu, e os pecadores colocados sobre eles, amém? E os pecados, todos os pecadores colocados sobre ele, ele foi e carregou, foi o carregador de pecados, ele levou ao inferno, ao qual eles pertenciam. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. E Deus o ressuscitou no terceiro dia. Que coisa boa, né? E crendo naquilo, somos justificados pela fé nas bases do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus fazendo um caminho, Deus fazendo uma vida de escape. Ele sempre fez, Ele sempre fará isso por nós, né? Porque realmente Ele é maravilhoso. Então Deus sempre faz assim. Deus sempre fez e sempre fará essas bênçãos para nós, né? E nós temos que crer de coração, porque Ele sempre confirma isso para nós. Ó, irmão, como você vê, veja, houve uma ambulância emitindo um som estridente cada vez que você ouve isso. É um sinal que você está indo para aquele lado. Cada vez que você passa por uma sepultura, é um sinal que você está indo para lá. Agora eu pergunto, você está preparado se partisse hoje? Você tem aceito o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você tem sido batizado com o batismo correto bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo? Você tem participado do ato da festa corretamente, conforme diz as Escrituras? Você tem participado de uma verdadeira ceia com pão asmo e vinho puro? Como nós vamos usufruir, praticar, viver isso sábado próximo? Deus tem que realmente cumprir a sua palavra, irmãos. E Ele vai cumprir na vida, na igreja de seus filhos. Então veja, cada coisa você tem que notar que está definhando, está indo para lá. Mas o importante tem que estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia e também nem a hora que Ele vem, mas Ele poderá nos chamar antes de Ele vir. E aí, como nós estamos, né? Cada vez que você vê uma ruga aparecendo em sua face e um cabelo branco na sua cabeça, é um sinal que você está indo para lá. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer com aquela verdadeira esperança arraigada e estabelecida nele. Assim, quando ele chegou ao fim do caminho, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia. E nós não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Todos aqueles que amam a Deus, Deus dará essa coroa de vitória. Está prometida para todos os irmãos, para todas as irmãs. Quando você está farto, né? E cansado de toda essa vida, e você ama a vinda do Senhor Jesus mais do que você ama a sua comida na mesa, ou a esposa, ou seus filhos, então há uma coroa preparada para você.
Primeiro é Deus na nossa vida, é Jesus Cristo na nossa vida. E as demais coisas sempre vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão também acrescentadas, né? Então veja, que coisa maravilhosa. Mas não somente uma coroa, mas uma coroa de ouro para colocar sobre a sua cabeça. Mas um corpo livre de dores, aleluia, de doença, de enfermidade. Livre, corpo realmente restaurado, santificado. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Esse mundo aqui é um hospital de pestilento. Aqui tudo passa, é só rumores de guerra, traições, mentiras, coisas indecentes que vemos. Veja só, cenas indecentes, coisas que realmente é abomináveis diante de Deus. Então, como estamos aqui, irmãos, Deus nos dá a graça para transpor isto, para viver uma vida pia diante dele. Aleluia, uma vida consagrada nas mãos de Deus, livre de pecado, livre de maus pensamentos. Quando eles vierem, nos refuta em nome de Jesus Cristo, porque ele abre o caminho na hora mais sombria. Aleluia, ele foi o caminho para Lázaro depois de 4 dias morto. Ele chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu a voz dele, a voz do Messias. Olha que coisa, amor, tremendo para nós, sabendo que Deus vai tirar de nós todas as dores, a enfermidade, a velhice, a doença. Aleluia, né? Que coisa. Coroado na glória de Deus, coroado na imortalidade. Aleluia, que coisa. Imortalidade de Jesus Cristo. Isto é o que está preparado para você quando o seu justo juiz te dará naquele dia. Este é o dia pelo qual procuramos. Deus tem aberto um caminho de escape para cada um de nós. Certamente que sim. Não desespere, não desanime, não diga que tudo acabou, porque não acabou. Deus sempre tem preparado um caminho de escape para você, meu irmão, minha irmã, daquelas dificuldades árduas da vida, coisas difíceis para resolver, que você fica entre a cruz e a espada sem saber o que fazer. Mas saiba disso, Jesus Cristo está te olhando, Ele está te observando e Ele quer ver a sua atitude quanto a isso. Se você vai querer continuar assim ou se você vai querer rejeitá-lo. Né? Então, quando Daniel, o profeta, veja bem, o Filho de Deus, foi lançado na cova do leão. Então, houve um tempo em que Daniel, sendo fiel, levantou né, as suas janelas e não teve medo de que o rei dissesse. E quando orou, imediatamente, qual proclamação havia feita, Daniel orou de qualquer modo, e o arcanjo, e encarou Jerusalém e orou, rumou para Jerusalém, né? Seus homens olhassem para Jerusalém, olhassem a cidade onde o sacrifício, aleluia, queimado havia sido feito. Esta foi a razão que Daniel olhou para aquele lado e orou, pois o Senhor já havia dito: se o povo tiver problema, a qualquer tempo, olhar em direção, amém, Jesus, a esse santo lugar e orar, então ouvirei, eu ouvirei do céu. Isto foi quando Salomão dedicou o templo. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Quando nós podemos olhar para a cruz, olhar para aquele sacrifício, olhar pelo que Ele fez por nós, a cruz do Calvário, e orar de coração, e aceitar e dizer: Senhor, eu creio, eu aceito a minha salvação, eu aceito meu perdão, eu creio de coração. Deus vai entrar em você, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar chuva de bênção na sua vida e te converter e te levar para o céu. Aleluia, né? Essa é a razão que Jonas teve a fé que ele tinha quando estava em algas marinhas, enrolado ao redor do seu pescoço. Olha, e ali de pé, o vômito da barriga da baleia, lá embaixo, no fundo do oceano, e um mar tempestuoso, e ele disse:
são falsas vaidades. O homem, nessa hora difícil, ele lembra. Ele sabe que quando ele está no fundo do poço, não tem mais o que fazer. A única coisa a lembrar é que e clamar a misericórdia de Deus. E espero que você, meu irmão, minha irmã, nunca fique feliz com o que o mundo está fazendo, com as distrações que o mundo tem. Mas seja feliz de saber que você está ouvindo a palavra, a voz de Deus, e você tem que fugir dessas coisas erradas e vir para a luz da palavra de Deus. Amém. Então, todos esses que olharam para o templo, que lembraram, né? E eles foram abençoados. E se nós também olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e crer de coração que todas as coisas são possíveis a nós que cremos, Deus abrirá a janela do céu, aleluia, e derramará a bênção em nossas vidas, irmãos. Nós temos que saber disso. Não deixa mais o mundo te dominar. O pecado, a vaidade te segurar, não. Desperte, seja firme nesta hora. Aleluia. Vá para a vontade perfeita de Deus. Saia da carne, do mundanismo, da vaidade. Aleluia. E vá para Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Graças a Deus. Sou pequeno,
Graças a Deus, irmãos, estamos chegando no final de mais uma programação, mas eu quero notificar mais uma vez, irmãos, que todos os sábados, a partir da meia-noite, programa Águias de Deus, tá bom? Todos os sábados, a partir da meia-noite, programa Águias de Deus. E também, lembrando os irmãos que temos o canal, Tabernáculo de Álvares Machado, você pode entrar também, você pode ouvir pregações, mensagens do profeta e tudo mais. E também, se você tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? O meu telefone do WhatsApp é 918-99741-7258. A seguir que pregamos aqui, se você quiser alguma orientação bíblica ou ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para servir ao Senhor, para vos abençoar, vos ajudando também, tá bom? Se você ainda é batizado, corretamente batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Aqui, ó, a recheada de escrituras para nós, ensinando realmente que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Se lembrando que sábado próximo nós temos culto de Santa Ceia aqui no Tabernáculo em Álvares Machado, na Rua dos Alagoanas, número 15, aqui no Jardim São Francisco. A partir das 18 horas nós já estamos aqui na igreja. Deus quiser, sábado próximo, E também temos alguns irmãos da conexão conosco, temos Paula Martins e família, Tatiana Leber de família, Ruth Moura, Deus abençoe, Sandra Cheio também, Deus abençoe, enfim, todos vós sejam abençoados por Deus, Que a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhe. Amanhã estaremos na igreja, creio que vai ser transmitido também, e você poderá nos acompanhar a partir das 7h30. Às 7h30, Deus quiser, estaremos ali no Tabernáculo aqui em Álvares Machado. Deus abençoe a todos. Eu quero oferecer uma oração. Se você está doente, aflito, necessitado e crê na cura e libertação, levante a sua mão e ore comigo. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, nós colocamos na brecha agora as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, todos doentes, enfermos, aflitos, necessitados, Senhor. Repreenda todo mal, todo espírito de trevas, todo demônio de enfermidade, e saia desses corpos, no nome de Jesus Cristo, que eles possam ser curados e libertos para te adorar, Senhor. Seja feito conforme a tua vontade, te pedimos, porque tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós temos que crer e receber essas bênçãos em nossos corações, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, nossas irmãs. Meu muito obrigado, boa noite a todos, Uma boa janta, bom descanso. E se houver amanhã, queremos agradecer a Deus por tudo, Muito bom a gente estar sempre comunicando com Deus, em comunhão com sua palavra, estar sempre certo dele, tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos fechar com mais uma faixa musical aqui. Deus abençoe, boa noite a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Jonas disse a ele, amigo, eu sou eu, com medo estou fugindo, mas eu temo a Deus. Ao povo agora eu digo, não precisa mais clamar, lança-me nas águas e o mar se acalmará.
Glória a Deus. Aleluia. Mas um grande peixe logo tragou, foi ordem divina que Deus ordenou, e no ventre do peixe 3 dias ficou. Mas ele orou lá do ventre, e o peixe consciente na praia lançou, e foi anunciar a palavra ao povo daquele lugar. E todos ouviram o que Jonas pregou, até o grande rei a Deus se humilhou. Que ocupação é a tua, moço de bens? Qual é a tua terra e que povo és tu? E Jonas disse a ele: amigo, eu sou teu, com medo estou fugindo, mas eu temo a Deus. Ao povo agora eu digo: não precisa mais clamar, lança-me nas águas e o mar se acalmará. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.